eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, dando-lhe, ó Deus, total liberdade para falar conosco, total liberdade para nos fazer entender aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Meu Deus, obrigado e obrigado. Amém. Vamos prestar atenção ao recado de Deus aqui agora, e louvado seja o nome do Senhor. Nossa mensagem de hoje, ela está no Salmo de número 107, né? A nossa mensagem, ela está no Salmo de número 107. Você que tem aí a sua Bíblia, né? Pegue ela aí, abra para a gente poder meditar. Nós vamos meditar juntos no nome do Senhor Jesus. Salmos de número 107, né? É onde nós vamos meditar para a glória e para o louvor do nosso Deus. Isso, nosso computador deu um pequeno problema, mas não tem problema. Deu problema, mas não tem problema. Nós vamos prosseguir aqui, né? Firmes na fé, crendo que Deus, Ele é conosco. Vamos lá então, né? Se tiver algum problema aí na transmissão, vocês me dão um toque, tá? Se interromper, parece que tem hora que quer interromper aqui. Não sei se é só para mim que interrompe. E tem uma hora que dá umas travadas aqui que eu vou falar para vocês, viu? Mas se tiver tudo ok, vocês me ajudem aí, em nome de Jesus, para a gente poder saber que, né? Olha as declarações. Irmã Patrícia desejando boa noite. Isso, é grande Kim. Deus abençoe todos os casais. Amém. Irmã Patrícia conosco aí. Patrícia sempre que está disponível, ela está firme aí com a gente. Obrigado, irmã Patrícia. Deus abençoe. Estamos juntos em nome de Cristo Jesus. Vamos lá, né? Eu vou ler aqui o texto. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura. E eu gostaria que você ficasse bem ligado. A nossa mensagem, ela tem como tema Deus, o nosso porto seguro. Deus, o nosso porto seguro. É interessante que as embarcações, elas desejam chegar a um porto, né? Onde elas vão ter acesso a um lugar firme, ou seja, a terra, o solo, né? E enquanto não se está num porto seguro, ainda mais em momentos tempestuosos, eu imagino que as pessoas, mesmo os mais experientes capitães, comandantes, né, que guiam, que conduzem embarcações, mesmo esses, quando enfrentam tempestades temporais, quando enfrentam turbulências no meio do mar, aquelas ondas gigantes, né, eles nessa hora, penso eu, né, porque eu nunca tive essa experiência, mas os que passam por essa experiência, eu imagino que o que mais eles desejem nessa hora é de encontrar um porto seguro, um lugar onde eles vão estar guardados e protegidos daquele perigo, né, de um possível naufrágio, de um possível afundamento. E quando nós também enfrentamos as lutas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, o que a gente quer é estar num lugar seguro, é estar num lugar onde nós estamos livres do perigo das tempestades, né? Livre das ondas grandes, das grandes ondas, livres de tudo aquilo que vem para tentar até nos intimidar. Queremos estar num porto seguro. E hoje a nossa mensagem ela vai nos ensinar sobre isso, porque sim, Deus é este porto seguro, aonde nós encontramos realmente o descanso, aonde nós encontramos verdadeiramente a tranquilidade, a segurança de saber que em Deus nenhuma tempestade ela vai ter condições de nos fazer afundar. Ela não vai ter condições de nos fazer naufragar. Por quê? Porque nós estamos em um porto seguro que é Deus. E eu quero que você preste atenção, porque através dessa palavra, o nosso Deus, Ele quer realmente
nos fazer entender algumas verdades que vão ser preciosas para nós levarmos para a nossa vida. O versículo que vamos ler é a partir do versículo de número 22, que diz assim: que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças a ti, e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Versículo 23 diz: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas. Então esses homens, aqui o texto fala, que eles se fizeram ao mar, eles lançaram-se ao mar em navios para fazer negócios nas imensidões das águas, na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Porque, olha, irmãos, e isso é fato, se tem uma coisa que encanta, se tem uma coisa que nos deixa fascinados, é a beleza da grandeza do mar, né? Quando a gente olha, quando a gente vê vídeos, né, a gente vê imagens daquela imensidão do mar, aquela grandeza do mar, a gente olha para aquilo e a gente diz: olha, isso aí não tem explicação. Esses dias uma irmã me mandou um vídeo, eu fiquei muito maravilhado com o vídeo, que é na junção dos dois oceanos, acho que o Atlântico e o Índico, não sei, eu não lembro qual, na junção dos dois oceanos, onde se encontram os dois oceanos, né? E eles têm colorações diferentes, um parece que é azul, outro a água tem uma cor esverdeada, outro uma cor azulada, e as águas elas não se misturam, fica uma faixa assim, né, dividindo, repartindo os dois oceanos. E é uma coisa realmente esplendorosa, uma coisa que a gente olha para aquilo e fala, não tem outra explicação, né, a não ser Deus mostrando ali a sua grandeza, Deus mostrando ali o quão grande Ele é. Por isso que a gente até cantou essa canção aqui hoje, que fala que o nosso Deus é soberano, e de fato Ele é. Os homens se lançaram ao mar em navios para fazer negócios, e ali eles viram as obras do Senhor. Por quê, pastor? Porque o mar, quando a gente olha o mar, a grandeza do mar, a gente realmente observa, né? Só não vê Deus nisso, só quem realmente, me desculpe assim a minha expressão, mas só quem é pior do que o diabo, porque o diabo crê em Deus. Uma pessoa que não crê em Deus, irmão, é triste dizer isso, mas é uma pessoa que está numa situação pior do que Satanás, porque nem Satanás, nem o diabo é ateu, nem o diabo é ateu, até o diabo crê. Em Tiago, a Bíblia diz que ele crê, que estremece. Então você vê uma pessoa que, meu Deus, não crê na existência de um Deus criador de todas as coisas. Então está numa situação pior do que a de Satanás. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão. Mas voltando à grandeza do mar, né? Então há essa beleza toda, né? Às vezes eu fico imaginando em relação à profundidade, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, tem um mar, tem algumas regiões que a profundidade é tão grande, né? Onde tem seres grandiosos também no mar, que são, né, baleias, grandes tubarões, animais, né, de um porte muito grande, e eu fico imaginando, Senhor, né? Então os homens veem através dessas obras Deus, né? Eles veem e viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Aí o versículo 25 diz assim: Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Olha só, é por isso que eu tenho dito às pessoas que as tempestades, eu até preguei sobre isso aqui quarta-feira, sobre não provocarmos as nossas tempestades. Tem tempestades que a gente provoca por desobediência, mas tem tempestades que o próprio Deus permite que se levante para falar conosco. Às vezes a tempestade é Deus falando conosco, é Deus falando algo conosco, mostrando algo.
E aqui diz o texto que o próprio Deus, Deus falou e provocou um vendaval. Eu vou até rapidinho aqui, deixa eu ver essa Bíblia aqui é corrigida fiel, meu Deus. Mas deixa eu ler nessa Bíblia corrigida fiel aqui, esse mesmo versículo, porque essa Bíblia que eu estou lendo é a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje. Então é sempre bom a gente ler em diferentes, né, referências, porque aí a gente tem até uma visão mais ampla, né? A visão ela se amplia por conta das diferentes traduções. Esse versículo que eu estou lendo é o 24 e o 25, né? Diz assim, vou ler aqui de novo. E esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. O 23 diz assim, 23, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. O 25 diz, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Pois ele manda e se levantam os ventos fortes, né? As tempestades, as grandes ondas, tudo para que o homem ele tenha uma noção. E quando se trata de tempestade, tem até um programa na TV fechada, Discovery, no canal Discovery, que o nome do programa é pescas mortais, pesca mortal, alguma coisa assim. São pescadores, né, que pescam em alto mar, e eles vão ao alto mar para fazer essas pescarias. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir esse programa. Eu não assisto sempre, mas uma vez ou outra eu já tive a oportunidade de assistir. E na maioria das vezes em que eles estão pescando, normalmente eles pescam caranguejos, outras coisas, eles são sempre acometidos por tempestades. E, irmãos, aquilo ali é uma coisa que aí tem ocasiões que eles mostram, né, como é que o mar está realmente revolto. E, meu Deus, aquilo ali é de colocar medo em qualquer um, né? Porque eles estão ali totalmente, né, digamos assim, que desprovidos. Porque se acontece alguma coisa ali com aquela embarcação, eles no meio daquela situação, o que eles vão poder fazer? Não vão fazer nada, porque eles estão distante, né, de qualquer terra firme, e provavelmente não tem como, a não ser que tem outros meios, né, de eles se salvarem por meio de salva-vidas e tal, toda essa história. Mas eu estou citando esse exemplo para você saber que diante dessas situações de tempestades, de vento forte, Deus ele mostra a grandeza dele, ele fala, as ondas se levantam, o vento sopra, coisa realmente que vem para dizer, olha, está vendo? Há um Deus nos céus que tem o controle de todas as coisas, um Deus dos céus que tem todo o poder, que é soberano e que está sobre todas as coisas. Ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar, e eu quero continuar a leitura. Nós paramos aqui no versículo 25, diz assim, versículo 26, subiam aos céus e desciam aos abismos, diante de tal perigo, perderam a coragem. E aqui é o que fala no versículo de número 26, nessa outra Bíblia aqui, assim, sobem os céus e descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Meu Deus, eles perderam a coragem diante, irmãos, daquela situação, porque numa ocasião como essa, o medo, até o mais experiente capitão ou marinheiro, ele fica temeroso numa hora dessas. Nem toda a sua experiência, inclusive aqui o texto ele vai nos falar sobre isso, porque diz aqui, olha o versículo 27, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Olha o que a Bíblia está dizendo, toda a sua habilidade foi inútil, tudo que eles sabiam não adiantava nada nessas horas. Então as tempestades, as grandes ondas se levantavam, eram homens habilidosos quanto ao mar, homens que tinham amplo e vasto conhecimento, uma experiência vasta no que diz respeito às embarcações, né? A questão da navegação.
mas o texto aqui diz que diante daquilo que se levantou, daquela tempestade, as habilidades deles eram inúteis, de nada adiantava. Não adiantava eles terem experiência, de eles serem bons marinheiros, não adiantava nada. Por quê? Deixa eu te falar, tem situações, deixa eu te explicar uma coisa. Tem situações que nós vamos viver e que o próprio Deus vai permitir, que nenhuma das nossas habilidades vão ser suficientemente capazes de nos ajudar. Haverão algumas experiências que a gente vai viver e por mais que nós sejamos habilidosos, por mais que nós saibamos lidar com a situação, só que, por que Deus faz isso, pastor? É para que a gente aprenda a não depender de nós, mas depender dele. É para que nós aprendamos que por mais habilidosos que sejamos, ainda assim, nós devemos depender dele. Que ele é que é Senhor, que ele é quem é soberano. Porque quando a pessoa ela tem uma habilidade, o que ela faz? Ela costuma confiar nela. Quando a pessoa ela é muito hábil em algo, quando ela é muito inteligente, quando ela domina algo, né? Quando ela domina algum ramo, por exemplo, vamos supor que eu, pastor Técio, eu domine a arte de falar, de me expressar, e aí eu sei, vamos supor que eu saiba, né, como me expressar, eu saiba como me comunicar, e eu tenho essa habilidade, vamos citar isso aqui como exemplo. Aí eu, por ter essa habilidade, eu então acho que eu não preciso de Deus, eu não dependo de Deus, porque eu tenho essa habilidade, eu sei fazer, eu sei me comunicar, eu sei falar, eu sei me expressar bem, então vou precisar de Deus para quê? Preciso de Deus. Deus é desnecessário na minha vida, e esse é o erro que muitas pessoas cometem. Às vezes a pessoa acha que ela tem dinheiro, ela não precisa de Deus. Ela tem dinheiro, o dinheiro é o meu Deus. Às vezes a pessoa ela é uma boa vendedora, ela sabe, ela domina a arte das vendas, ela consegue dominar as artes da venda, sabe, de uma forma muito, para quem ela oferece, ela consegue vender. Aí ela sai para vender, antes de sair, ela não fala: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, preciso que o Senhor me dê habilidade, que o Senhor me ajude, embora eu saiba algumas coisas, mas se o Senhor não estiver comigo, vai ser inútil. E aí a pessoa, ela não faz isso, ela simplesmente vai confiando na habilidade que ela tem, no domínio que ela tem na arte de vender, então ela acha que ela não precisa de Deus, e ela vai sair para vender. Só que, irmãos, tem momentos que vai levantar uma tempestade, que a minha habilidade para vender, ela não vai adiantar, a minha habilidade para vender, ela vai ser inútil. Vai ter situações que o dinheiro que eu tenho não vai resolver, que o dinheiro que eu tenho não vai comprar uma cura, não vai comprar, irmãos, uma libertação, não vai comprar um milagre, não vai comprar aquilo que eu tanto gostaria de ter. Tem momentos que as nossas habilidades, elas não vão adiantar. O texto aqui sagrado diz o quê? Cambaleavam todos como bêbados, eles não estavam bêbados, e toda a habilidade deles foi inútil. No meio da tempestade que se levantou, foi o que aconteceu. Nenhuma habilidade ali adiantava, nenhuma habilidade ali dos marinheiros era útil, porque diante da tempestade que se levantou, não tinha nada que a habilidade deles poderia fazer, irmãos. Não tinha nada que a habilidade deles pudesse ajudá-los naquela hora. Sabe aqueles momentos em que a gente fala: e agora, o que eu faço? Quem pode me ajudar? Às vezes a habilidade da medicina não vai adiantar. Irmão, meu Deus do céu, tem situações em que a gente precisa entender, porque quando é que Deus levanta uma tempestade? É quando eu não reconheço que mesmo com as minhas habilidades eu preciso dele. Quando é que Deus se vê na obrigação de ter que levantar uma tempestade, de soprar um vento, levantar uma onda na minha vida, onde as minhas habilidades são inúteis para lidar com a situação? É quando eu não reconheço que mesmo que eu seja habilidoso, ou por mais habilidoso que eu seja, e que eu preciso dele. Se eu não reconhecer isso,
Se eu não tiver essa consciência, você pode ter certeza. Você pode acreditar que vai ser inútil. A pessoa, ela pode ser habilidosa, ela pode saber fazer muita coisa, mas não vai adiantar de nada. Porque, repito, algumas tempestades, elas vêm nesse propósito. Em algumas tempestades, a minha experiência, a minha sabedoria, as minhas habilidades, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Vai ser tudo inútil, vai ser tudo em vão. Eu lembro de um caso de um homem que tinha muitos bens, muitas riquezas, é um testemunho. E esse homem, ele, por ter muitos bens, ele não lembrava de Deus. Ele não lembrava de Deus, ele não lembrava do Senhor. E ele dizia que o dinheiro dele era o Deus dele. E ele tinha um único filho. Esse filho, ele, numa viagem, sofreu um acidente muito grave de carro, ficando entre a vida e a morte, ficando numa situação muito crítica. E esse homem, quando soube, ele ficou desesperado, e ele levou, esse filho, depois que teve acesso a ele, aos mais renomados médicos, do mundo, dizendo que pagava o que fosse preciso. Até que o médico chegou e disse: olha, agora não se trata de dinheiro. Não se trata de dinheiro, porque a gente sabe que você possui recursos, que você tem dinheiro, mas nem o mais renomado médico ou cirurgião pode fazer alguma coisa pelo seu filho. Então o seu dinheiro não vai ter como mudar essa situação, porque ninguém, por mais habilidoso que seja, vai poder fazer alguma coisa por ele nessa hora. E aí ele ficou muito, frustrado, porque o dinheiro dele, que era o Deus dele, não podia fazer algo por ele naquela hora. A habilidade que ele tinha, que era recursos, não era suficiente. O que foi preciso? Ele teve que reconhecer que era Deus que tinha todo o poder nas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não precisa, a gente não devemos precisar ser colocados numa situação em que nossas habilidades são inúteis, para que a gente aprenda que Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. A gente não precisa ser colocado numa situação em que nada do que a gente faça seja suficiente ou resolva, para a gente poder reconhecer que é Deus que é o Senhor. Eu não preciso ter que passar por uma situação onde eu falo: oh meu Deus, eu não posso fazer nada. Não. Mesmo que eu não passe por nenhuma situação dessa, ainda assim, eu digo: Deus, só o Senhor na minha vida. Só o Senhor na minha vida. Eu posso saber muito bem fazer algo. Eu posso muito bem saber resolver algo. Eu posso muito bem ser bom em algo. Mas eu falo: Deus, eu preciso de Ti. Eu não serei bom nisso o suficiente se o Senhor não for comigo. Eu não serei capaz de fazer isso ou aquilo se o Senhor não estiver junto de mim. Eu não vou. Por isso que Moisés era um cara extraordinário. Por isso que ele fala: Senhor, eu não vou para o deserto se o Senhor não for comigo. Eu não vou fazer isso se o Senhor não for comigo. Moisés não tinha esse negócio de achar que sabia o que podia. Moisés, ele tinha uma dependência. Ele fala: Deus, eu não vou sem o Senhor. Por mais que ele fosse um líder extraordinário, por mais que ele fosse um líder habilidoso, cheio de capacidades, embora ele tivesse algumas limitações e tal, mas ele dizia: Deus, eu preciso do Senhor. Mas Moisés, tu tem o respeito do povo, tu tem o reconhecimento do povo. Se Deus, eu tenho tudo isso, mas eu tenho tudo isso porque o Senhor me deu essa graça. Moisés era o homem mais manso da terra, irmão. O cara tinha muitas virtudes, sabe? Habilidades. Embora ele fosse alguém que a sua voz tinha um peso na voz e tal, alguma dificuldade na fala, mas ele tinha outras habilidades que faziam dele um líder que conseguia, irmãos, cativar multidões.
Ele conquistava o respeito das pessoas, Moisés. Mas antes de qualquer coisa, Moisés tinha uma consciência de que essas habilidades eram inúteis se o Senhor levantasse uma tempestade contra ele e Deus não tivesse com ele. Então ele diz: Deus, vem comigo, Deus, eu preciso do Senhor comigo, eu preciso do Senhor junto de mim, Deus. Aleluia. Você precisa dele junto de ti? Você precisa dele mesmo que você tenha todas as habilidades possíveis que alguém pudesse ou gostaria de ter? Por mais que você seja alguém capacitado ou capacitada, não se esqueça disso. Eu vou ler só mais uma vez, só para a gente não esquecer. Esse texto que eu estou lendo é o Salmo 107, esse versículo aí é o versículo 27. Salmo 107, versículo 27 diz: cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Bíblia NVI, tradução NVI. Todas as suas habilidades foram inúteis. Aí no versículo 28 diz: na sua aflição, no seu desespero, no seu medo, na sua inutilidade, eles clamaram a quem? Ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Versículo 29 diz: reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler aqui: então clamaram ao Senhor na sua angústia, Ele nos livrou das suas dificuldades, fez cessar a tormenta e acalmou-se as ondas. Então quem foi que fez isso? Foi Deus. Só Ele poderá, irmãos, acalmar as tempestades pelas quais a gente está passando, quando nós reconhecermos que é Ele que vai fazer isso. Tem tempestades, repito, que as nossas habilidades não vão resolver, só um clamor, só um reconhecimento, dizer: oh meu Deus, realmente eu preciso de Ti, me ajuda, eu preciso da Sua ajuda. Então diz que, olha, o versículo 30, esse é o versículo que eu quero que quem puder aí coloque, pegue ele, copie o versículo e coloque nos comentários aí da nossa live. Diz assim, versículo 30: as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus o guiou a um porto seguro. Aleluia. Glória a Deus. E Deus os levou a um porto seguro. Deus é esse porto seguro, irmãos. Quando nós estamos perdidos nas tempestades da vida, Deus Ele nos traz para Ele, Ele nos leva para Ele, Ele nos coloca nele. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Não existe lugar mais seguro do que em Deus. E quando o homem clama a Ele, é para Ele que Deus traz, que Ele me leva, é onde eu quero estar, onde eu quero que você esteja. Eles se alegraram, eles clamaram ao Senhor. Versículo 30: as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus guiou-os ao porto almejado, ao porto seguro. Aleluia. Deus os levou a esse porto, irmãos, que eles, no momento da tempestade, tanto queriam estar. Um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade, um lugar de sossego, um lugar de calmaria. Deus quer levar você a esse porto seguro, quer tirar-te do meio dessas grandes ondas e te colocar num lugar de descanso, no lugar aonde o vento forte, aonde os perigos das tempestades não terão poder sobre a sua vida. Que guardemos hoje essa palavra no nosso coração e tenhamos total e completa disposição para crer nisso aqui. Você crê nisso? Você crê que Deus é esse porto seguro? Não faça das suas habilidades o seu porto seguro, porque às vezes a pessoa, por ter algo ao seu favor, humanamente falando, ela então faz daquilo o porto seguro dela. Alguns o porto seguro dela é o dinheiro, outros o porto seguro dela é a capacidade humana que ela tem, é aquilo que ela sabe fazer. Não é o meu trabalho, não é o meu emprego. Irmão, nenhum porto seguro é tão seguro quanto o próprio Deus.
Nenhum lugar é tão seguro do que você estar em Deus, na presença dEle e em comunhão com Ele também. Corra para Ele hoje. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, aleluia, na sua aflição, na sua angústia, no seu medo, no seu desespero, na sua dor, meu Deus, na aflição em que eles se encontravam, eles foram até Deus, e Deus os levou, os tomou, os trouxe para si, para esse porto seguro. Então, esse é o momento de nós clamarmos a Ele e irmos para este lugar de segurança. Deixa eu orar por você. Pai, que assim seja. Eu ministro esta bênção sobre o teu povo, e eu creio, meu Deus, que o Senhor é esse porto seguro onde nós queremos estar. Corremos para ti, Senhor. Queremos verdadeiramente desfrutar desta segurança que não encontramos em nenhum outro lugar a não ser em ti. Te agradeço pela tua palavra, te louvo por nos possibilitar termos tido essa compreensão da tua palavra, e que nós nos lembremos que precisamos de ti, pois se assim não for, as tempestades se levantarão a fim de nos ensinar. Meu Deus, os marinheiros experientes cambaleavam como bêbados, e as suas habilidades, as suas capacidades eram inúteis nessa hora, não adiantava nada, porque Deus, só o Senhor pode nos guardar, nos livrar e nos proteger. Oh meu Deus, em nome de Jesus, quem livrará da sua mão? Quem poderá livrar alguém da sua mão, Senhor? Oh meu Deus, eu estou aqui em nome de Jesus, abrindo o meu coração, orando por esse povo, ministrando sobre a vida deles, meu Deus, e crendo que estão abençoados. Meu Pai, se tem um mal que está agindo, se tem uma ação do diabo agindo, está repreendido esse mal, está quebrada essa ação do inimigo, a doença está repreendida, meu Deus, a opressão do inferno está repreendida, a depressão saia daí. Esta pessoa, meu Deus, que tem sido vítima de uma depressão, de uma tristeza, de uma tempestade que se levantou contra ela, oh meu irmão, em nome de Jesus, lembre-se que você depende de Deus, que você precisa dele. Clame na sua angústia. Eles clamaram ao Senhor e Ele os tirou da sua tribulação. Então clame ao Deus Todo-Poderoso agora. Isso, em nome de Jesus, clame, invoque. Deus, eu clamo a Ti, eu invoco o Teu poder agora, meu Pai, sobre a vida deste povo. E eu creio, Senhor, que todos, em nome de Jesus, estão abençoados para a tua glória e para o teu louvor. Isso, amém? Que Deus abençoe você, mas abençoe abundantemente, tá bom? Eu quero ver você vivendo milagre, vivendo